Faltou iniciar a gravação aqui da aula. Muito obrigado pelo pessoal da ciência ter apresentado os produtos. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, o contexto da ansiedade, tratando a ansiedade com cannabis, que é uma das grandes piscinas de pacientes que a gente tem e, segundo os dados, ansiedade é a segunda maior causa de procura a cannabis, seja ela pela via fumada, seja ela pela via médica, via oral, vamos assim dizer. E nós temos que entender como, né? Não é só prescrever cannabis 2 vezes ao dia, igual eu já disse para vocês. Então eu vou subir aqui um pouco o volume. Essa aula é um oferecimento da ciência. Aqui os meninos já falaram muito bem sobre a linha de produtos, e é só para ilustrar aqui de novo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato lá com a Emília e com o Gabriel, que eles vão auxiliar vocês, tá? A nossa aula, ela foi construída em cima dessas referências que a gente já conhece, mas temos aqui uma novidade. Esse livro aqui, ó, Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos. Um livro muito interessante e que explica a neurobiologia de vários transtornos psiquiátricos, inclusive da ansiedade. E aqui os nossos artigos de referência que nós utilizamos para fazer essa revisão, junto com o DSM, a 5ª edição. Então vamos lá. É impossível viver sem ansiedade. Eu adoro começar dizendo isso porque nós temos uma ansiedade que ela nos ajuda, um bem evolutivo, né, que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos tataravós e etc. E a ansiedade, ela pode se tornar um problema, ela pode se tornar muito mais do que o nosso cognitivo consegue manejar. Então, dito isso, existe uma ansiedade que ela é produtiva, que ela é muito boa. Por exemplo, a ansiedade que te faz se preparar para uma apresentação ao seu chefe, uma aula no outro dia, que faz você fazer um trabalho mais bem feito, porque você está ansioso com o resultado que você vai ter. Então, isso é um jeito de você canalizar a sua ansiedade de um jeito produtivo. Mas a partir do momento que ela começa a trazer prejuízos funcionais para esse indivíduo, aí a gente tem que a ansiedade passa a ser ansiedade patológica. Então, a ansiedade adequada é um aspecto normal do desenvolvimento e ajuda na sobrevivência, alertando o inconsciente e permitindo respostas rápidas a possíveis perigos, sendo uma experiência humana comum e compartilhada com todos os seres humanos. A ansiedade é um estado mental que é suscitado em antecipação de ameaça ou de ameaça potencial, resultando num estado de maior vigilância, mesmo na ausência da ameaça imediata. Ela é caracterizada por experiências subjetivas como tensão, preocupação excessiva e pensamentos negativos, bem como alterações fisiológicas, entre elas a sudorese, tontura, aumento da PA e aumento da frequência cardíaca. E esse estado emocional ele pode ser desencadeado por estímulos ou não. Aquele estímulo ele pode nem estar ali na sua frente, mas ele pode desencadear uma resposta adquirida, e a gente vai entender como. O DSM-5, na sua 5ª edição, ele tem então, né, que ele divide os tipos de ansiedade para a gente então entender da onde que está vindo e qual que é a origem dessas ansiedades. Nós temos os transtornos de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, aqui no caso de um medo de barata, medo de aranha, que é um medo bem específico, pontual, transtornos de pânico, que é aquela ansiedade generalizada com todos aqueles sintomas imediatos, todos juntos, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, por exemplo, um diagnóstico de HIV, o cara acabou de receber esse diagnóstico, ele entra numa crise de ansiedade até absorver, até assimilar esse diagnóstico. O rapaz recebeu um diagnóstico terminal de câncer, ele entra num estado de ansiedade até assimilar esse diagnóstico. E transtorno de ansiedade sem outra especificação, ou não especificado, aquelas ansiedades mal definidas. Os estímulos precipitantes diferem entre esses diagnósticos. E a gente tem, então, cada diagnóstico desse com uma complexidade diferente e com uma origem diferente, né? No entanto, em todos os casos, a manifestação de medo, cognição e comportamentais de ansiedade interferem no funcionamento normal e levam a prejuízos na funcionalidade. Então, é aquilo que a gente estava discutindo, entre separar a ansiedade patológica da ansiedade produtiva. E aí eu gosto sempre de dizer que a ansiedade é um estado de hipervigilância.
E a cannabis, ela age muito bem nesses estados de hipervigilância, igual a gente já conseguiu discutir até então. Nós temos que a ansiedade vai nos trazer para um estado de alerta, um alerta sustentado, aonde eu, a todo momento, estou varrendo o ambiente com a minha consciência, com a minha senso-percepção à procura de um estímulo perigoso, esperando algum estímulo perigoso. Então, nós desenvolvemos um estado de hipervigilância. O que é a hipervigilância? Tá? O domínio da vigilância pode ser conceituado como um conjunto de processos cognitivos, emocionais e comportamentais que envolvem a observação contínua do ambiente em busca de sinais de ameaça ou mudanças relevantes. Tá? E isso é muito relevante para o nosso processo adaptativo de sobrevivência. Nós, enquanto espécie, nós precisamos ser hipervigilantes em relação a perigos. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre um homem lá dos Estados Unidos, que ele tem um canal no YouTube, na verdade, onde ele fica viajando e conhecendo as tribos que ainda existem. Ele faz uma pesquisa antropológica com os seres humanos que vivem em tribos ainda no meio do mato. Ele foi para a África, morou numa tribo durante alguns meses ali e ele entendeu uma coisa muito, muito diferente. O pessoal na tribo lá, eles usam um travesseiro de madeira, que simplesmente é um apoiador de têmpora. Para quê? Para o seu ouvido não ficar calado e você não perder a vigilância noturna para algum predador. Lá tem guepardo, lá tem leopardo, lá tem leão, né? Então eles precisam ficar vigilantes e isso envolve a senso-percepção. E todos os nossos sentidos acabam sendo recrutados para isso. Nós temos a vigilância neurobiológica. Tá? No cérebro, a vigilância é regulada pelo eixo amígdala, hipotálamo, córtex pré-frontal, sendo influenciada por neurotransmissores como a noradrenalina. E guardem muito bem esses neurotransmissores, porque cada um deles vai ser muito importante para modular algumas respostas. Noradrenalina, dopamina e cortisol. Em estados de hipervigilância, esse sistema pode ficar hiperativo, como ocorre, por exemplo, em transtornos de ansiedade, no TEPT e na insônia. E a gente vai ver, igual a gente já viu insônia na última aula, que o que acontece comigo quando eu entro em privação de sono? Eu amplifico o meu estado de ansiedade, de hipervigilância. E se a gente parar para pensar aqui, ó, a ansiedade e o TEPT, elas são comportamentos, né, a resposta de ansiedade a uma própria ansiedade ou ao TEPT, ela pode ser autoamplificada, principalmente se eu tenho um trauma recorrente, principalmente se eu tenho uma memória recorrente, e isso vai manter essa via de cuidado sempre acesa e sempre prevalente. No cérebro, esse estado de hipervigilância está relacionado a uma ativação exagerada da amígdala, uma região responsável pelo processamento do medo. E há um desequilíbrio nos sistemas de neurotransmissores como GABA, serotonina e nora. Então a gente já falou aqui de noradrenalina, a gente já falou de dopamina, a gente já falou de GABA, de serotonina e de cortisol. Isso tudo são respostas, tá? Igual o nosso sistema endocannabinoide, ele é sob demanda, a gente consegue fabricar endocannabinoides sob demanda. O nosso corpo, ele também fabrica e desencadeia respostas de neurotransmissores sob demanda. E esse funcionamento hiperativo da amígdala mantém o organismo num estado de tensão constante, dificultando o relaxamento e aumentando a percepção de ameaças. Se eu fico em hipervigilância durante muito tempo, eu posso fazer um sintoma muito parecido com o de privação de sono, que no final das contas acaba se auto-amplificando, igual a gente já conseguiu mencionar. E aí, isso pode levar a sintomas como a fadiga mental e física. Se eu não durmo, se eu não relaxo, como é que eu vou absorver uma memória nova? Como é que eu vou preparar o meu corpo para poder fazer qualquer tipo de função, seja ela física ou cognitiva no próximo dia? Dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia e sintomas físicos como a tensão muscular, ataque cardíaco e problemas gastrointestinais. Todos esses sintomas, eles vêm de um desbalanço neuroquímico, do recrutamento desses outros neurotransmissores de resposta. E, embora toda ansiedade envolva hipervigilância, nem toda hipervigilância é ansiedade. Tá? Então, uma coisa é um domínio muito maior do que a ansiedade, o domínio da vigilância, e a hipervigilância pode estar presente em outras condições, não só na ansiedade. Algumas condições como o TEPT, o TDAH e até mesmo o consumo excessivo de estimulantes,
E são coisas muito comuns no nosso dia a dia hoje, tá? Eu acabei de atender uma paciente hoje que ansiosa e insônia, ela vai dormir às 2 horas da manhã e brigou comigo dentro da consulta dizendo que dorme bem. Ela dorme às 2 horas da manhã, acorda às 5h30. Ela teimou que ela dorme bem, que ela não tem um problema de sono. E, mesmo assim, ela me queixou de ansiedade, de fadiga mental e de irritabilidade e de insônia. Ou seja, o problema dela não está na ansiedade só. Eu não consigo tratar essa ansiedade com um remédio focado só na ansiedade, porque o problema original dela é a privação de sono. Então a gente começa a ver a relação íntima que tem entre essas vias neuronais e como elas se desorganizam uma à outra, tá? Então é interessante a gente entender isso também. Algumas condições, igual o TDAH e o TEPT, a gente vai ter um estado de hipervigilância já associado àquilo que eu aprendi. O TDAH hoje é muito comum, mas primeiro a gente precisa tirar quem da história? A privação de sono, porque a privação de sono, igual a gente está vendo ali nos sintomas, lá em cima, em amarelo, são sintomas muito parecidos com os sintomas da insônia, que a gente estudou na última aula. E nós temos comportamentos que amplificam a nossa ansiedade, nós temos comportamentos que nos ensinam a ter uma nova sensação de medo e a esperar um medo daquela situação, por exemplo, enfiar o dedo na tomada. Quem já enfiou o dedo na tomada e levou um choque nunca mais vai fazer isso conscientemente. É parte do processo de aprendizado, tá? Que é importante para a gente conseguir ter, então, limites, tá? Limites fisiológicos do que eu devo, do que eu não devo fazer. Ao longo do crescimento, do desenvolvimento de uma criança, ela aprende essa relação com o medo. E isso pode ser amplificado, isso pode ser modificado com comportamentos. E agora a gente vai ver qual que é a relação entre comportamentos e a ansiedade. A relação entre ansiedade e comportamentos aprendidos está fundamentada em processos de condicionamento, reforço e aprendizado social, que moldam como uma pessoa responde a situações percebidas como ameaçadoras. Esse vínculo é amplamente estudado na psicologia comportamental e cognitiva. Vamos lá. É aquele caso, por exemplo, da criança que vai falar em público. Vamos supor que por algum motivo ela rota e todo mundo começa a rir dela, tá? Isso se torna uma experiência traumática, ela vai ter vergonha, ela vai ter um monte de sentimentos negativos em relação àquela experiência de falar em público, por exemplo. E isso pode trazer, então, um trauma, isso pode trazer um aprendizado de medo para essa pessoa, limitando ela de falar em público na vida dela inteira. Se isso continua, se esse comportamento ele não é, vamos dizer assim, remediado, se eu não tenho um bom tutor, um bom professor ali para acolher essa pessoa e não transformar essa experiência em um trauma ainda maior, a gente pode, então, levar esse trauma para o restante da vida, tá? Quem de vocês aí já sonhou que estava na escola só de cueca? Isso é um tipo de medo que muitas pessoas relatam. Até tem vários filmes e vários desenhos animados que relatam esse mesmo medo. É um medo comum quando a gente é criança. Um medo de passar vergonha, um medo de ser embaraçado, né? E isso é um comportamento que, se ele não for endereçado, se ele não for abordado, principalmente nas fases mais jovens, que a neuromodulação e o neurodesenvolvimento ainda está em processo, a gente pode perpetuar esse relacionamento de medo causal a um evento. Então, nós temos que entender o condicionamento clássico e as diferentes associações que uma pessoa vai ter ao medo. A gente trabalha com cannabis, tá? Vamos supor que vocês vão abrir um consultório para atender cannabis. Igual eu já disse, a ansiedade é a segunda maior piscina de pacientes que a gente vai atender. Então, acaba que a gente tem que fazer um pouco de psicoterapia durante essa consulta para tentar entender qual que é a razão, qual que é a origem do medo, qual que é a origem da ansiedade desses pacientes. E a gente precisa entender as origens clássicas, tá? O condicionamento clássico, descrito por Pavlov, explica como estímulos neutros podem ser associados a respostas emocionais negativas, gerando ansiedade. Exemplo, se uma pessoa teve um ataque de pânico em um elevador, ela pode desenvolver medo e ansiedade ao entrar em qualquer elevador no futuro, pois o cérebro aprendeu a associar o elevador à crise de ansiedade. Às vezes ela teve uma crise de ansiedade porque o marido estava traindo ela, porque ela pegou o marido com outro, com outra, não sei,
E isso, o ambiente que ela teve a primeira crise, se for um ambiente como o elevador, que é um ambiente que a gente não consegue fugir, tá? Essa experiência ela passa a ter uma proporção um pouco maior. E aí o ambiente ele pode ficar associado com aquela crise, porque ele pode ser um amplificador dessa crise. Ambientes como o avião, por exemplo, aonde vamos supor que o seu primeiro voo de avião você pegou uma turbulência terrível, todo mundo no avião teve uma experiência negativa. A chance de você perpetuar esse medo para o restante da sua vida é muito alto. E é um condicionamento clássico. Você teve um medo nessa experiência, você vai associar as próximas experiências a esse medo, né? Se você não fizer ali uma terapia, se você não for uma pessoa mentalmente muito afiada, tá? E isso ocorre em fobias e no transtorno de estresse pós-traumático, onde a exposição a certos estímulos pode desencadear sintomas ansiosos. Então, às devidas proporções, uma experiência dessa de ter uma crise de ansiedade no elevador é traumática e você pode desenvolver um estresse pós-traumático disso. Nós temos condicionamento operante como reforço negativo, tá? O condicionamento operante descrito por Skinner sugere que os comportamentos são reforçados ou enfraquecidos pelas suas consequências. No caso da ansiedade, muitas vezes há reforço negativo, aonde a pessoa evita aquela situação que ele teme e sente um alívio imediato, mas isso aumenta o nível de ansiedade global dessa pessoa. Vamos lá. A gente está falando de uma pessoa que sente medo de sair de casa. Na hora que ela abre a porta, ela sente aquele medo incontrolável. Ela volta, ela sente um alívio porque ela não saiu. Mas automaticamente ela vai se sentir culpada e vai sofrer por não conseguir sair, por não conseguir desempenhar uma função orgânica, uma função normal. E isso, no final das contas, aumenta a proporção de ansiedade que esse indivíduo tem. Cada vez que ele passa por essa situação, ele vai achar que está pior, que não consegue fazer, e isso vai aumentar essa ansiedade. Mesmo jeito que falar em público pode gerar também essa ansiedade. Tinha um colega, por exemplo, na faculdade, que ele se dopava de beta-bloqueador para poder falar, para apresentar os seminários no colégio. E na faculdade, quer dizer. Se ele não enfrentasse aquele medo e passasse aquela experiência de aprendizado, ele ia sempre ter um reforço negativo. A ausência da experiência não ensina. Então, essa exposição, né? A falta da exposição é um reforço negativo e vai aumentar o grau de ansiedade desse paciente. E nós temos o aprendizado social barra cultural. A teoria do aprendizado social, de Bandura, explica que aprendemos observando o comportamento dos outros. Se uma criança cresce vendo os pais reagirem com medo a determinadas situações, como falar em público, como cobras, aranhas, e interagir com estranhos ou enfrentar algum desafio, ela pode internalizar esse padrão ansioso porque ela viu o pai, viu a mãe desempenhando isso. Então é um aprendizado que ela tem, né? A gente se espelha nos nossos pais, a gente aprende o comportamento, muito do comportamento dos pais a gente absorve, e o comportamento de fobia, de medo, não é diferente. Ninguém nasce com medo de cobra. Medo de cobra não é evolutivo, igual se teorizou durante algum tempo. É um medo evolutivo. O medo de aranhas, o medo de escorpião. Por que será que quando a gente vê um escorpião, o nosso coração já palpita? Por quê? A gente vai entender agora, tá? Vamos lá. Nós temos que... Peguem esses 3 tipos de aprendizado de medo que a gente passou agora, e a gente precisa entender uma coisa, que a plasticidade neuronal, ela vai responder àquele indivíduo, tá? E ela vai ser queimada frente ao que aquele indivíduo tem de resposta. Então, comportamentos ansiosos aprendidos podem se consolidar devido à plasticidade neuronal, tornando certas respostas mais automáticas com o tempo. Então, vamos supor, aqui no caso de uma criança, que ela cresce com a mãe que tem medo de barata, tá? Automaticamente, de tanto ver as crises de fobia daquela mãe quando aparece uma barata, ela automaticamente vai absorver isso. E cada vez que ela vê, isso aumenta, tá? Porque é a neuroplasticidade, a gente está ali queimando e estimulando aquela memória a manter a sua associação negativa, e cada vez que ela faz esse reforço negativo, a gente tem
uma facilidade ainda maior de potencializar isso através do recrutamento de outros neurônios. Se uma pessoa frequentemente reage com ansiedade a determinados estímulos, essa resposta se torna um caminho neuronal fortalecido, tornando-se a reação padrão. Por outro lado, olha só que legal. Por outro lado, técnicas como terapia de exposição, mindfulness e reestruturação cognitiva ajudam a enfraquecer esses circuitos, promovendo novos padrões de resposta. Então, do mesmo jeito que eu consigo internalizar um padrão de medo, eu consigo internalizar um padrão de vencer esse medo, vamos assim dizer, de cura, tá? Desse medo. E aí, é tudo questão da gente oferecer esse estímulo numa quantidade necessária para aquele paciente, então, que ele passe a ter mais memórias positivas do que memórias negativas a alguma coisa. Então, esse é um começo para poder ressignificar esse medo. E a gente tem aqui, por exemplo, o Id com a cobrinha no pescoço, ele está meio chateado aqui, ó. Ele está meio triste. E logo depois de muita exposição, ele já aceita legal manejar uma cobra, por exemplo. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência quando criança, eu morri de medo de cobra, até que eu tive a terapia de exposição, eu fiquei amiguinho das serpentes e eu cheguei até a ter uma cobra de estimação. Então eu venci o medo e esse medo ele foi tão validado positivamente pela minha experiência que nunca mais eu tive medo nenhum de cobra. Eu só tenho medo de cobras que eu reconheço que podem me matar. Aí sim, eu reconheço e vejo aquele sinal de alerta. E a gente tem que o mindfulness e a terapia de exposição realmente fazem um rearranjo neuronal para então a gente conseguir equilibrar essas respostas. E aí a gente tem que entender como que a gente consegue fazer isso, qual que é a maquinaria e os cabos que vão rearranjar essa resposta. E aí a gente já falou da amígdala. Essa cabeça de camarão feia que a gente tem dentro do nosso cérebro é o nosso sistema de reconhecimento primário, tá? O nosso bulbo olfatório e a nossa amígdala, elas estão intimamente relacionadas. Eu tenho fibras aferentes, eu vou botar de vermelho aqui para ficar mais bonito. Então, o nosso bulbo olfatório e a nossa amígdala, elas são intimamente relacionadas. Nós temos fibras aferentes aqui que ligam o bulbo olfatório à amígdala, tá? E isso vem também, a amígdala está conectada com toda a nossa senso-percepção, tanto o sentido do olfato, como o sentido da visão, como o sentido da audição, e o tato também. Quando eu tenho, por exemplo, uma sensação térmica de queimor, é a amígdala que dispara também. Eita, olha só, vamos tirar isso daqui. Esse estímulo ele chega até a amígdala para poder olhar o meu ambiente e perceber se eu estou pisando em lava ou não. Então a gente tem uma associação íntima entre a nossa senso-percepção e a amígdala, que é então o local que percebe e modula o medo. A amígdala é uma estrutura cerebral fundamental para o processamento do medo e da ansiedade, desempenhando um papel essencial na detecção de ameaças, regulação emocional e resposta ao estresse. A sua hiperatividade está associada a transtornos de ansiedade e fobia, tornando-a um alvo de estudos para entender e tratar esses sintomas. Então a gente precisa entender da amígdala. A amígdala faz parte do sistema límbico, ela integra os órgãos sensoriais e é responsável por detectar ameaças, detectar e processar ameaças reais ou percebidas, ativar respostas de luta e fuga. Então, é a amígdala, através de reconhecer que algo é perigoso, ela desencadeia respostas, ela codifica memórias emocionais ligadas ao medo. Então, se eu tenho isso muito expresso, eu vou ter mais memórias de medo. Interagir com outras áreas do cérebro para regular as emoções e comportamentos. Isso daqui é a parte um pouco mais holística, que vem em segundo plano adaptativo de uma amígdala muito expressa, tá? Quando um estímulo potencialmente perigoso é percebido, a amígdala envia sinais para ativar o sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E olha só, a gente está falando de reconhecer perigo. Quando eu reconheço perigo, eu ativo uma resposta adrenérgica. E se vocês já trabalharam, ainda trabalham na emergência, o que é a coisa que a gente... Qual que é a condição que a gente mais confunde com o infarto, por exemplo? Ansiedade, não é? Porque a ansiedade ela dá sintomas físicos adrenérgicos, taquicardia, sudorese, que são sintomas de infarto. Então, olha só, nós desencadeamos respostas que são muito fáceis de confundir
com outras coisas físicas, com outros sintomas físicos. E isso vai preparar você para reagir. Isso vai aumentar um pouco o suprimento sanguíneo no seu cérebro, em outros órgãos. Isso vai preparar você para tomar uma decisão rápida, uma decisão de luta ou fuga. Quem não tem amígdala tem essa percepção de medo completamente distorcida. E por que a amígdala é evolutiva? Porque quem não tem medo morre. Quem não tem medo de altura, cai. Quem não tem medo de lugares quentes, morre queimado. Quem não tem medo do urso, morre comido pelo urso. Então, a amígdala é algo que, evolutivamente, ela veio com a gente, tá? Mas a gente está falando de amígdala cerebral. A gente não está falando de amígdala tonsilas, tá? A gente está falando da amígdala no sistema nervoso central. A gente tem duas amígdalas diferentes. Vale a pena a gente lembrar. Então, a gente está falando aqui da amígdala que nos ajuda a tomar decisões. Se um animal feroz aparece na minha frente, a amígdala dispara um sinal para o hipotálamo que ativa o sistema simpático e isso vai ativar uma resposta adrenérgica. Isso aumenta a frequência cardíaca, a respiração e a tensão muscular, preparando você para lutar ou fugir. Aqui a gente está falando dessa amígdala amarelinha, tá? Não é a amígdala daqui da garganta. A amígdala também interage com o hipocampo. Olha aqui o hipocampo de azul, ó, que armazena memórias de medo. E assim, uma experiência que é assustadora no passado, ela pode ser evocada muito rapidamente como uma experiência negativa. Então, nós temos uma comunicação intrínseca entre a amígdala e o hipocampo, gerando uma resposta muito rápida. A amígdala é como se fosse o primeiro giro do hipocampo, tá? Nós temos aqui, ó, essa relação muito íntima, como se o hipocampo fosse um prolongamento da própria amígdala. E aí, a amígdala também é essencial na formação de memórias emocionais. Não só medo, mas também das outras memórias emocionais, mas especialmente a do medo. Se uma experiência foi traumática, ela pode então fazer estímulos semelhantes no futuro. Então vamos botar aqui um indivíduo que sofreu um acidente de carro. Próxima vez que ele entrar no carro, ele vai associar essa memória, ele vai ficar com medo de entrar no carro, tá? Isso explica por que quando alguém sofre um acidente, você reluta de entrar em um carro. Se você bater o carro num acidente, você vai carregar essa memória traumática, né? E isso vai ser de fácil evocação. E aí a gente precisa entender o balanço de neurotransmissores e como que os neurotransmissores vão começar a reagir nesse contexto da ansiedade. Quem são esses neurotransmissores e como que a gente vai brincar de modular eles. Nós temos algumas proposições que são teorias ainda que não são 100% validadas na psiquiatria, principalmente a teoria de neurotransmissores. Foi proposto que diferentes subpopulações de neurônios serotoninérgicos do núcleo dorsal e mediano da RAF, por meio de projeções topograficamente organizadas, direcionadas a diversos alvos cerebrais, tenham funções relevantes para a fisiopatologia da ansiedade. Então, por que a gente trata a ansiedade principalmente com serotonina, tá? Com inibidores de recaptação? Porque parece que os os neurônios serotoninérgicos comandam essa resposta, tá? Através da serotonina que a gente comunica essas respostas na amígdala. Além disso, o receptor serotoninérgico 5-HT1A foi considerado um modulador de ansiedade em suas formas normais e patológicas. E de maneira global, os níveis plasmáticos de serotonina estão reduzidos em quem sofre de ansiedade. E isso é uma verdade científica há algum tempo já. Já a noradrenalina, uma catecolamina produzida principalmente no locus coeruleus, na ponte, é um neurotransmissor importante no sistema nervoso autônomo. O metabolismo e as funções da noradrenalina têm sido estudados nos transtornos de ansiedade, uma vez que a sua hiperfunção é evidenciada nesses transtornos. Então, eu tenho uma resposta adrenérgica durante a ansiedade, sendo considerada, portanto, um marcador para monitorar a atividade simpática. Quando eu tenho a minha noradrenalina lá em cima, eu tenho o quê? Sudorese, eu tenho atenção, eu tenho todos os sintomas de uma hipervigilância um pouco maior. Eu tenho o sistema do GABA, que serve também que é o mais importante neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e nós também temos a modulação de GABA sendo
vamos dizer assim, interferida em quem sofre de ansiedade. Evidências crescentes apontam que para o envolvimento do GABA na fisiopatologia de transtornos de ansiedade, aonde vai ficar difícil a modulação de relaxamento. Eu tenho menos relaxamento. E isso traz você para um estado de hipervigilância. Então, nós vamos ver que o tratamento medicamentoso da ansiedade, ela modula várias vias diferentes e a gente vai entender daqui a pouquinho. Então, só resumindo aqui, o que a gente tem? Nos transtornos de ansiedade, fobia social, nós temos, geralmente, serotonina reduzida, a dopamina, ela pode estar elevada, tá? E a noradrenalina, geralmente, vai estar bem elevada. Isso é algo basicamente comum para todos os transtornos de ansiedade. A depender, é claro, da penetrância e da gravidade desses transtornos. Cada um vai gerar uma resposta diferente, tá? Nós temos, no transtorno de ansiedade generalizada, o sítio que se liga no 5-HT1A, ele está reduzido, e a regulação negativa de receptores adrenérgicos pré-sinápticos. Eu tenho uma superestimulação de noradrenalina. E agora a gente vem para medicamentos. A gente entendeu quais são os neurotransmissores que são os mais importantes, tá? Qual que é o papel deles? Na ansiedade, o GABA está reduzido, a noradrenalina está alta, a serotonina está reduzida. E aí a gente precisa entender as táticas medicamentosas que a gente tem para poder interferir com isso até então. Terapia medicamentosa padrão para a ansiedade envolve os antidepressivos, ansiolíticos e outras classes acessórias que atuam no sistema nervoso central para reduzir os sintomas. A escolha do medicamento depende do tipo de transtorno de ansiedade, gravidade dos sintomas, perfil do paciente e a presença ou não de comorbidades. Nós temos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina como o padrão ouro, os inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina, benzodiazepínicos, moduladores GABAérgicos não benzodiazepínicos, anticonvulsivantes e antipsicóticos atípicos. Todas essas medicações, elas interagem bem com os sintomas, tá? Em vias de neurotransmissores que a gente já viu. Nós temos aqui, ó, a serotonina e noradrenalina. Aqui o GABA. Nós temos moduladores GABAérgicos também não benzodiazepínicos. Os outros relaxantes musculares, a exopiclona, por exemplo. Aqui temos os anticonvulsivantes, como gabapentinoides e outros anticonvulsivantes, como o valproato, por exemplo. E os antipsicóticos atípicos, em casos mais graves, onde a gente tem uma desregulação um pouco maior desses pacientes. Mas o fato é, de 40% a 60% desses pacientes não melhoram ou não conseguem uma remissão completa. E esse estudo foi de 2014. Isso nos traz, então, para uma necessidade muito grande de achar uma nova via medicamentosa, de achar uma outra opção medicamentosa. E tem um monte de pacientes fazendo benzodiazepínicos contínuos de forma indiscriminada. Isso aí tem mesmo. E a gente sabe muito bem que não deveriam ser feitos. E nós sabemos, tem na bula isso, que não é para ser feito de maneira contínua, é para ser feito de maneira episódica durante crises e durante um curto período de tempo. E nós temos então uma necessidade de um tratamento de longo prazo, que todos esses tratamentos que nós dissemos até agora, eles têm realmente essa falha terapêutica em 40% a 60% dos pacientes. A maioria dos pacientes em alguns casos. Então a gente precisa urgentemente de entender uma nova via medicamentosa para esses pacientes. Principalmente porque as terapias acessórias também têm uma eficácia reduzida. E aí a gente volta para o Vincenzo de Marzo mais uma vez, porque ele também, vocês sabem que ele é o segundo pai da cannabis medicinal para mim, e a gente vai entender agora onde que entra o sistema endocannabinoide na modulação da ansiedade. Lá em 98, o Vincenzo ele disse: o sistema endocannabinoide regula as funções fisiológicas: relaxar, dormir, esquecer e proteger. Dessas funções fisiológicas na ansiedade, relaxar, dormir, esquecer e proteger, basicamente quase todas elas, estão muito presentes ou estão muito desreguladas na ansiedade. Na ansiedade eu não consigo relaxar. Na ansiedade eu não consigo dormir. Na ansiedade eu não consigo esquecer. E esquecer vai me fazer ter uma experiência menos traumática. E
eu fico o tempo inteiro protegendo, eu fico o tempo inteiro em luta e fuga, tá? Então, olhem, nós temos esses 4 domínios principais aqui desregulados quando eu estou falando de ansiedade. O sistema endocannabinoide e os endocannabinoides estão entre os neurotransmissores mais extensamente distribuídos no sistema nervoso central e desempenham um papel neuromodulador fundamental interagindo com outros neurotransmissores e sistemas neurohormonais. Dessa forma, os receptores canabinoides, os endocannabinoides e as suas enzimas, aí eu vou evocar aqui, pessoal, enzimas metabólicas. Isso vai ser importante para a aula de hoje. Lembra que a enzima... Cadê aqui? Vamos botar. A enzima FA, ela metaboliza quem? A anandamida. E o MAGL metaboliza o 2-AG. Nós temos aqui que essas enzimas elas podem estar desreguladas em pacientes com ansiedade. E elas também vão ter um papel importante, tá? E passam a ser consideradas potenciais biomarcadores, oferecendo novas perspectivas para aprimorar tanto o diagnóstico quanto o manejo terapêutico de diferentes distúrbios neuropsiquiátricos. Aqui nós vamos começar a ver algumas evidências pré-clínicas, tá? Aqui é como o estresse crônico na amígdala faz essa cascata endocannabinoide e como os endocannabinoides interagem com essa resposta na amígdala. O artigo explora como o estresse crônico leva à ansiedade por meio de uma cascata intracelular na amígdala, que prejudica o sinal endocannabinoide. O estudo identificou que o estresse mediado pelos glicocorticoides diminui a palmitoilação da proteína LM04, que normalmente inibe a fosfatase da tirosina. Com a atividade aumentada, ocorre a desfosforilação do receptor glutamatérgico, reduzindo a produção de endocannabinoides e desencadeando comportamentos ansiosos. Em modelos de camundongos, a inibição genética ou farmacológica dessa enzima PTP1B restaurou a sinalização endocannabinoide na amígdala, aliviando sintomas de ansiedade induzida pelo estresse. O estudo também demonstrou que camundongos sem LMO4 apresentam sinais de ansiedade e falhas na extinção do medo. Eles ficam com o medo aqui em cima, ó, hipervigilantes em relação a isso, que foram revertidos com a inibição dessa própria enzima. Então, quando eu inibo essa enzima, eu recobro a sinalização endocannabinoide na amígdala e eu modulo o medo e a extinção do medo melhor. Além disso, tratamentos com antagonistas dos receptores de glicocorticoides, a administração de agonistas dos receptores CB1 também normalizaram o comportamento ansioso. Então, olha só, eu consigo manejar por 2 vias. Eu consigo fazer antagonista dos receptores de glicocorticoides, basicamente antagonista de cortisol, e eu consigo também, com agonismo CB1, modular a mesma resposta, tá? E se eu consigo fazer os dois, aí a resposta vai ser mais efetiva. Esses achados revelam um novo caminho potencial para o desenvolvimento de terapias ansiolíticas, sugerindo que a modulação da cascata de corticosterona pode ser uma estratégia eficaz para tratar os distúrbios de ansiedade relacionados ao estresse crônico. Aqui nós temos um outro estudo pré-clínico, alterações na parte dendrítica do sistema límbico e a morfologia, então, que eles conseguiram ver durante o estresse crônico. E isso, dentro, obviamente, de ratos que tem aqui uma deficiência do receptor CB1, seja essa deficiência genética ou uma deficiência farmacológica. E aí, eles avaliaram a resposta de camundongos que não têm o CB1, que foram retirados, nocaute para CB1, e os camundongos normais que se submeteram a estresse crônico. O estudo comparou camundongos normais e deficientes de CB1 sob condições basais e após 21 dias de estresse por contenção. Camundongos deficientes em CB1 exibiram um comportamento ansioso semelhante ao dos camundongos normais submetidos ao estresse crônico. Ambos os grupos apresentaram redução da complexidade dendrítica no córtex pré-frontal medial e o aumento da arborização dendrítica na amígdala basolateral. Ou seja, eu aumento a neurogênese na amígdala para poder fazer mais medo e eu diminuo a complexidade no córtex pré-frontal medial.
indicando que a ausência do receptor CB1 induz mudanças estruturais e comportamentais que mimetizam o impacto do estresse crônico. E a gente tem aqui, para a gente poder ver o gráfico. Os achados sugerem que o sistema endocannabinoide via receptor CB1 desempenha um papel crucial na regulação da resposta ao estresse e no equilíbrio estrutural dos circuitos neuronais envolvidos no processamento emocional. A perda da sinalização canabinoide parece predispor o cérebro a uma resposta exacerbada a estímulos aversivos, favorecendo os estados de ansiedade. Além disso, os dados fornecem uma base para explorar terapias que modulam o sistema endocannabinoide no tratamento de transtornos relacionados ao estresse e ansiedade, considerando a similaridade entre os efeitos do estresse crônico e a deficiência de CB1 na morfologia e no comportamento de camundongos. Nós temos aqui, grupo controle de ratos normais e grupo controle e grupo de ratos CB1 negativos. Aqui, na verdade, o CB1 negativo é esse grupo daqui. Gente, o que foi isso? Tem uma régua. Grupo controle e o grupo CB1 negativo. O grupo CB1 negativo, por mais que estivessem normais sem estresse, tiveram uma resposta ao estresse muito parecida com os normais que se submeteram ao estresse crônico. É até um pouco mais exacerbada do que o estresse crônico em indivíduos normais. E isso fortalece, isso é um dado muito importante que fortalece a prescrição de canabinoides para o tratamento da ansiedade, pela modulação de quem? Dos CB1. Quem modula CB1 melhor do que outra coisa? Anandamida e quem? O THC. Mas aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Nós temos também aqui, a ramificação dos dendritos, ela também respondeu a mesma estrutura. Os CB1 negativos responderam à ramificação dendrítica do mesmo jeito que os camundongos normais que se submeteram a estresse. E isso corrobora ainda mais. É um outro dado visto sobre outra ótica que corrobora esse achado. E aí nós temos, olha só de novo aqui, as enzimas que degradam os endocannabinoides, ganhando um pouco mais de destaque aqui. Nós temos esse artigo que comparou a microdeleção no pseudogene da FA numa paciente que ela não tem sensibilidade dolorosa, uma paciente que não sente dor. Essa paciente é uma sorte dela estar viva, porque dor é um mecanismo de proteção. Nós sentimos dor por um motivo, para a gente ter, então, um estado de hipervigilância que nos proteja das coisas que estão causando esse dano, essa dor, tá? Essa paciente aí, a foto dela, ela tem uma insensibilidade dolorosa. O artigo descreve o caso de uma paciente com insensibilidade à dor e ausência de ansiedade, associada em uma microdeleção do pseudogene da enzima FA e um polimorfismo funcional desse gene, tá? Essa combinação genética resultou em níveis elevados de anandamida. Se eu não tenho FA para quebrar a anandamida, eu vou ter muita anandamida. E outros ácidos graxos de amidas no sangue, que normalmente são degradados pela FA. A anandamida, um endocannabinoide, tem um papel reconhecido na modulação da dor, na extinção do medo e no controle da ansiedade, sugerindo que o aumento da sua concentração está ligado à insensibilidade à dor e à ausência de comportamentos ansiosos observados nessa paciente. Esses achados sugerem que o aumento da sinalização endocannabinoide pode facilitar a regulação emocional, a extinção do medo via modulação da atividade da amígdala, portanto, para possíveis caminhos terapêuticos para os transtornos de ansiedade. E as outras evidências pré-clínicas que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas de forma interessante, tá? Esses estudos pré-clínicos sugerem efeitos ansiolíticos e eles decorrem do aumento da sinalização da anandamida e do 2-AG, que podem ser mediados pelo agonismo ao receptor CB1 e CB2 de maneira distinta. Então, quando eu tenho o CB1 sendo feito o agonismo pela anandamida, eu tenho uma promoção da extinção do medo, eu tenho um efeito ansiolítico. E a gente vai entender o porquê que a superexpressão de CB1 pode causar o efeito contrário. Mas nós temos o CB2
e o agonismo do CB2, principalmente pelo 2-AG, nós temos uma outra via de controle de sintomas ansiosos, tá? O agonismo do 2-AG no CB2, por exemplo, regula, parece exercer a sua ação preferencialmente no CB2, modulando o estado neuroinflamatório para ajustar as respostas relacionadas à ansiedade. Então, eu tenho aqui um relaxamento. E aqui eu tenho neurogênese. Ou o bloqueio da neurogênese em alguns locais, que o receptor CB2, a falta de agonismo CB2 também pode fazer. Nesse contexto, o receptor CB2 tem ganhado um destaque em estudos sobre os distúrbios emocionais e cognitivos, devido à sua influência na neuroinflamação e na neurogênese em adultos. O CB2 possui uma função imunomodulatória relevante, agindo sobre células gliais, como astrócitos e micróglia, além de regular a neurogênese ao controlar a proliferação de células-tronco neuronais em nichos neurogênicos do cérebro adulto. Diante disso, não é surpreendente que variações genéticas disfuncionais do gene do CB2 estejam associados a interações com traumas precoces na vida, potencializando fenótipos de ansiedade e depressão em seres humanos. Esse efeito pode ser atribuído à diminuição da inibição da neuroinflamação e à maior hiperatividade do eixo HPA. Aí a gente lembra, eu vou trazer esse quadro novamente para vocês, só para vocês lembrarem que o agonismo CB2 é quem promove essa resposta adaptativa neuronal aqui, ó. A proliferação de algumas famílias neuronais e o recrutamento das células tronco basais, elas vêm do agonismo CB2. E aí isso geralmente organiza esse processo. Lembra que quando eu tenho um estímulo de medo, eu vou fazer neurogênese para esse estímulo de medo virar uma memória preferencial? Do mesmo jeito, a gente consegue contrabalancear isso com agonismo CB2. A gente consegue diminuir essa adaptação de neurogênese, tá? Principalmente se a gente está fazendo neurogênese em cima de um paciente tranquilo. A gente vai fazer associações positivas, a gente vai melhorar o balanço positivo desse paciente. Fitocannabinoides e a modulação de ansiedade. A gente já viu CB1 e CB2. A gente já viu quem interage com CB1 e CB2 dentro do contexto dos fitocannabinoides. A gente precisa evocar isso agora. Os efeitos ansiogênicos, a gente está falando de aumentar a ansiedade do THC, são fortemente influenciados pela dosagem. Assim, doses baixas ou elevadas de THC podem ter respostas diferentes, tá? Altas doses de THC causam bloqueio de receptores CB1 e tendem a desencadear efeitos ansiogênicos, enquanto doses mais baixas frequentemente resultam em respostas ansiolíticas, contribuindo para a regulação do humor e da ansiedade. Aí lembra que eu já mostrei esse quadrinho várias vezes para vocês? A microdosagem de THC, ela sempre é preferida. Por quê? O THC é completamente diferente do CBD em relação a tudo. Ao potencial de interação com receptores, é uma molécula completamente diferente. E aí a gente tem que entender essa molécula também. Numa dose baixa, eu tenho redução da ansiedade, do estresse, alívio da dor, estímulo do apetite, o relaxamento, né, que vem dessa redução de ansiedade, indução de sono. E aí eu tenho um efeito que ele é dose dependente. Se eu extrapolo a dosagem aqui, eu vou estar então dando espaço à potencialização de agonismo que o THC vai ter, fazendo um super estímulo de receptores CB1. Eu associo isso a uma resposta dopaminérgica exacerbada, eu aumento o glutamato e diminuo o GABA, e eu tenho uma modulação indireta de noradrenalina. E isso tudo vai ter uma resposta estressante. Eu vou desencadear um estresse nesse paciente e, por uma via secundária, eu vou aumentar o cortisol dele. E quais que são os sintomas que a gente vai ter nesse paciente? Taquicardia, empareamento cognitivo, ansiedade e paranoia. Tá? Basicamente, o contrário do que a gente queria. Então, ficar em baixas doses parece ser mais efetivo. E essas dosagens a gente tem que encontrar para cada paciente. Cada paciente vai ter aquela dosagem. A gente já cansou de falar isso. A superativação dos receptores CB1 é um fator de estresse para o paciente.
principalmente naquele paciente que tem isso cronicamente, tá? Esse estresse sendo crônico vai desencadear uma resposta cada vez maior. É por isso que a gente vai ver muito na nossa prática clínica aquele paciente que fuma muita maconha e que vem em desequilíbrio endocannabinoide, e vem ansioso, que vem relatando que fumar maconha sempre foi uma experiência agradável, até que passou a ser desagradável. Por quê? Porque nós temos superativação dos receptores CB1, principalmente pela maior porcentagem de THC na maconha que nós temos aí. E cada dia que passa, essa proporção, essa porcentagem de THC está ficando cada vez mais alta. Vocês lembram agora da aula que o Gabriel e a Emília deram para vocês no começo da aula sobre os óleos de CBD e os óleos de THC que eles têm? O CBD, ele tem 6.000 miligramas num frasco. O THC tem 300. Então notem, por que os frascos são tão diferentes? Porque a janela terapêutica dessas moléculas são diferentes. E aí, isso é um fator de perigo hoje, tá? A quantidade maior de THC que a maconha do traficante do mercado paralelo tem, traz uma superativação de receptores CB1. O THC atua principalmente no receptor CB1, que são abundantes em regiões do cérebro responsáveis pelo processamento emocional, como a amígdala, o córtex pré-frontal, e em doses baixas, essa ativação modula positivamente o humor, reduzindo o estresse e a ansiedade. Em doses altas, o THC superestimula esses receptores, alterando o equilíbrio de liberação de neurotransmissores como a dopamina e o glutamato, que podem levar a uma hiperatividade na amígdala, uma região crucial para o processamento de medo e ansiedade. Esse excesso de glutamato vai desencadear, então, uma resposta de diminuição do GABA. O THC pode interferir na liberação de glutamato, que em altas concentrações aumenta a excitabilidade neuronal. E aí, o GABA que eu tenho não vai ser suficiente para poder equilibrar isso. Por isso que a gente modula geralmente na parte farmacológica com GABA. Com a gente oferecer GABA, promove um pouco de sedação para esse paciente. E aí, existem algumas medicações que fazem isso muito bem, e existem outras que fazem isso de um jeito um pouco mais comedido. E quando eu tenho uma hiperexcitabilidade neuronal, eu tenho então um estado de hipervigilância sendo perpetuado, sendo aumentado, amplificado, tá? Isso vem de quem? Da sinalização glutamatérgica. Então, é o glutamato que vai me deixar hipervigilante. Junto com quem? Com a dopamina. E aí, isso desencadeia uma resposta lá na adrenal, no eixo hipotálamo pituitário adrenal. O THC pode ativar o eixo HPA, levando ao aumento da liberação de cortisol e potencialmente de catecolaminas como a adrenalina e noradrenalina. Esse aumento nessas catecolaminas pode criar os sintomas que a gente entende que são os sintomas disfuncionais: taquicardia, aumento da PA, aumento da frequência cardíaca, sensação de alerta e nervosismo o tempo inteiro, e uma sudorese, que ela vai ser, então, reflexa a esse recrutamento, todos esses neurotransmissores excitatórios, tá? E aí o paciente ele vai desenvolver os sintomas físicos de estar em ameaça. O CBD, por sua vez, a gente falou do THC. O THC tem que vir em baixas doses. A gente já falou disso, mas no contexto da ansiedade isso também se faz importante de lembrar. O canabidiol, por sua vez, é promíscuo. Você lembra que eu já falei isso bastante aqui também. Ele é volúvel, promíscuo, ele vai com cerca de 65 sítios diferentes de ligação, incluindo receptores serotoninérgicos, os receptores da família do GPR55, receptores órfãos da proteína G, e receptores opioides e os vaniloides, entre outros, tá? Mas esses são os mais importantes que a gente vai mencionar aqui. Essa ampla variedade de interações torna desafiador identificar com precisão os mecanismos neurobiológicos responsáveis pelos efeitos comportamentais mediados pelo CBD. Evidências acumuladas indicam que certos alvos, como os receptores serotoninérgicos, 5-HT1A, muito importante aqui, desempenham um papel particularmente significativo na ação ansiolítica do CBD. Vocês lembram que a terapia padrão é quem? Inibidores de recaptação de serotonina. Se eu tenho um CBD que age como agonista nesses receptores, eu vou ter uma ação ansiolítica, tá?
em comparação a outros mecanismos moleculares, e esse mecanismo parece ser mais evidente, principalmente quando eu estou falando de ansiedade. A gente viu que a terapia padrão é inibidor de recaptação de serotonina, e se o canabidiol ele consegue fazer um agonismo nesse receptor, mesmo sem a serotonina, ele consegue imitar a serotonina nesse receptor, eu vou ter então um pouco mais de agonismo serotoninérgico organizando esse eixo. Os efeitos do CBD incluem a modulação do eixo HPA, aumento dos níveis séricos de anandamida através da inibição da FA. Lembra daquele estudo lá da paciente que não tinha FA? Não tinha FA e isso elevava a anandamida. Só que olha só, a FA ela também quebra o canabidiol. E por uma competição, o canabidiol diminui a FA e aumenta a anandamida. Então esse é um dos outros mecanismos que é importante a gente mencionar, que justifica o canabidiol funcionar na ansiedade. Além da interação com receptores GABAérgicos e dopaminérgicos. Então aqui, o CBD ainda entra no receptor GABAérgico, estimulando o receptor GABAérgico, e entra no receptor dopaminérgico, dando uma organizada também para baixo nesse receptor dopaminérgico. Então nós temos uma resposta que ela é modulatória para baixo, para o relaxamento. O CBD também atua na regulação da neurogênese e no controle da neuroinflamação por meio dos receptores PPAR e por meio do agonismo de receptores CB2, tá? Contribuindo significativamente para os seus efeitos ansiolíticos. Então notem, nós temos CBD agindo de um jeito e THC agindo de outro. Quase todas as doenças que a gente consegue tratar com esses dois canabinoides, a gente vai ter essa distinção porque eles são moléculas diferentes, cada uma age numa via legal, eles são bons parceiros de batalha, tá? Cada um lida com uma parte do exército diferente. Então é interessante que a gente entenda a aplicação desses dois fitocannabinoides na nossa prática clínica. Tem muito curso de cannabis por aí que só vai ensinar vocês a prescrever CBD e ficar morrendo de medo de THC. Mas o THC é importante, a gente só precisa entender ele também naquela lógica. E aí vamos de evidências. Aqui eu vou tomar um tempinho para evocar, eu não sei se eu falei para vocês do Cannakis. Vamos lá, botem aí no chat. Quem de vocês conhece o Cannakis? E não vale a Isolda, porque a Isolda eu sei que conhece. Pessoal, o Cannakis é uma plataforma americana que, para mim, é a grande referência para pesquisa, é a grande referência para a gente buscar os nossos artigos científicos. O rapaz, ele inclusive me mandou um e-mail hoje, eu tenho que abrir o e-mail, eu acabei de ver antes de entrar na aula. Como é o nome? É Dave? Dave, o CEO da Cannakis, ó. David Rosenthal, que é o CEO da Cannakis. Ele realmente mudou o jogo, porque ele fez, vocês estão atrás das evidências, né? Vocês estão perguntando, cadê as evidências? Cadê as evidências? Deixa eu organizar isso para vocês. Aí ele pegou e fez o Cannakis, que é uma plataforma científica, onde você consegue filtrar por patologias, você consegue filtrar por canabinoides, você consegue filtrar por terpenos. É muito completa. O único probleminha, pessoal, que é em dólares. É em dólares. Então isso acaba sendo um problema, tá? Mas não se preocupem, porque eu tenho acesso ao Cannakis e a gente pode discutir. Olha só. Para as pessoas que ficam perguntando onde estão as evidências, nós temos o quê? Nós temos 203 estudos primários, nós temos 515 estudos relacionados, trazendo um total de 720 quase estudos. Desses, 14 meta-análises, 27 estudos clínicos controlados por placebo, 28 clinical trials, 85 meta-análises com revisões, 47 estudos animais e 2 estudos laboratoriais. Então, a gente hoje já tem um certo nível de evidência legal para entender isso tudo. E nós temos as evidências pré-clínicas que justificam aonde os canabinoides vão interagir com o nosso corpo. E isso já é o suficiente, tá? Isso já é o suficiente para que a gente consiga entender isso como uma excelente evidência, com bons níveis de evidência para o tratamento, que é o quê? Duplo cego randomizado, 27 estudos. Temos bastante evidência que suporte isso. Ui.
Mais de 200 estudos examinaram o papel do sistema endocannabinoide e os efeitos dos derivados de cannabis no contexto dos transtornos de ansiedade, incluindo 28 ensaios clínicos, 27 duplos cegos. A literatura disponível atualmente confirma que os endocannabinoides, os canabinoides sintéticos, os fitocannabinoides, modulam o estado de humor e as bases fisiopatológicas relevantes dos transtornos de ansiedade. Então, nós temos isso tudo muito bem explicadinho hoje, tá? Não tem muito questionamento se cannabis funciona ou não para a ansiedade. Conforme sugerido por alguns estudos observacionais de grande porte, a ansiedade é a segunda condição mais comum para a qual a cannabis medicinal é utilizada, ficando atrás apenas da dor crônica. As propriedades ansiolíticas dos fitocannabinoides têm sido amplamente exploradas em estudos pré-clínicos e clínicos, e os resultados sugerem que os seus efeitos também podem influenciar condições clínicas de estresse e ansiedade. E aí, vamos de revisão sistemática, vamos de ciência, né, clínica sendo feita aqui. Professor Alexandre Kripa, um amigo que eu tenho, esse estudo dele é muito bacana, é um estudo de 2004, um estudo bem antigo, né? 20 anos atrás, ó. O professor Alexandre Kripa já estava pesquisando canabidiol. Esse estudo, se vocês forem perceber aqui, ele também tem, acho que é o Zuardi, que é um outro grande pesquisador brasileiro aqui, ó, o Zuardi, que é um dos nossos grandes pesquisadores brasileiros. Olha só. Análises de neuroimagem revelaram que a administração aguda de CBD provocou alterações no fluxo sanguíneo em áreas cerebrais específicas associadas à ansiedade, incluindo a amígdala, o hipotálamo, o hipocampo e o córtex cingulado. Então, CBD provoca alterações de fluxo sanguíneo cerebral nessas áreas específicas, e isso vai promover modulação. Isso também vai entregar mais canabinoides nessa área. Os primeiros estudos, aqui já um outro estudo, tá? Na verdade é um resuminho aqui antes, tá? Os primeiros estudos foram de 1980 e desde então as pesquisas têm com voluntários saudáveis, diversas pesquisas com voluntários saudáveis e indivíduos diagnosticados com fobia social evidenciaram o potencial ansiolítico do CBD em seres humanos. Em tais estudos, observou-se que uma dose única entre 400 mg e 600 mg de CBD isolado foi capaz de reduzir significativamente tanto os sintomas subjetivos de ansiedade quanto o comprometimento cognitivo relacionado ao desconforto de falar em público. Esse estudo aqui é de Zuardi, de 2017, e vocês podem até estar se perguntando aqui, ó, nossa, mas é uma faixa terapêutica alta, né? Altas doses de CBD. Isso só prova uma coisa, pessoal. Talvez a gente conseguisse esses efeitos com uma dose menor, mas doses altas de CBD foram bem toleradas e foram consideradas seguras para esse outcome, ansiedade, falar em público. Mais uma evidência robusta que nos deixa um pouco confortáveis de ir subindo doses devagarzinho, principalmente quando a gente está falando de um full espectro, onde a dose proporcional vai ser menor a essa dose aqui de canabidiol isolado. Canabidiol, sendo avaliado também, de novo, pelo professor Zuardi, aqui em 2018, basicamente revisitar aquele estudo de 2017, um ensaio clínico randomizado duplo cego realizado no Brasil com 57 voluntários saudáveis, foi identificado que o CBD apresentou uma curva de dose-resposta em forma de U invertido durante o teste simulado de fala de público. A administração de 300 mg de CBD antes do teste resultou em uma redução significativa de sintomas de ansiedade, enquanto doses menores, 150 mg, e doses maiores, 600 mg, não demonstraram diferenças estatísticas em comparação com o placebo. Isso nos mostra que eu tenho aquela curva de U invertido, tá? Em relação à dose, efeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma zona de tratamento ótima e depois disso eu vou perdendo as propriedades terapêuticas, talvez por hiperexpressão desses receptores, tanto canabinoides como os outros receptores das outras vias neuronais, tá? Então, aqui é um outro estudo que nos mostra que a gente deve tentar subir e encontrar uma dose ótima para o nosso paciente. Aqui a gente tem
uma série de casos envolvendo 103 adultos. O uso de CBD foi avaliado tanto para os sintomas de ansiedade como para os distúrbios de sono. A gente revisou esse artigo na aula passada em insônia. E aí que a gente pega também para sedimentar esse conhecimento em vocês da relação entre a ansiedade e da insônia. Bom, os scores de ansiedade diminuíram quase 80% no primeiro mês e mantiveram-se baixos durante todo o estudo. Olha só que legal. Eu tratei a ansiedade e isso se manteve estável durante todo o estudo. Apesar que no sono, 66% relataram uma melhora no primeiro mês, embora alguns tenham apresentado variações ao longo do acompanhamento. E a maioria recebeu aqui 25 mg de CBD durante o dia. Olha só, é uma dose muito menor do que aquela dose que o pessoal viu nos outros estudos, não é? Mas mesmo assim isso mostra que essa curva de U invertido ela ainda está presente, porque em doses baixas eu tenho propriedades medicinais. Talvez eu subindo a dosagem eu perca essas propriedades mais rápido do que se eu for titulando por baixo. E ali, no outro estudo, a gente avaliou uma dose muito alta sendo feita de uma vez. Tá? Aqui também é importante a gente dizer que esse CBD em cápsulas foi um CBD isolado também. Tá? Quando a ansiedade era o sintoma predominante, o CBD administrado logo pela manhã, logo após o café, já nos casos, sim, o CBD quando o pessoal tinha ansiedade foi administrado de manhã e quando o pessoal reclamava de insônia foi administrado à noite. Teve essa diferencinha também, tá? Alguns pacientes receberam doses maiores, entre 50 e 75 mg de CBD por dia. Um caso específico envolveu um paciente com um transtorno esquizofrênico que foi tratado com doses progressivamente ajustadas até 175 mg por dia, aqui de CBD isolado. Tá? Vale a pena a gente lembrar isso. E aí a gente tem o CBG, que até agora a gente não tinha falado dele, o canabigerol. Por que a gente não falou do CBG ainda para ansiedade? Porque tem pouca evidência. A gente viu aquelas evidências para cannabis e ansiedade, quase todas elas são CBD e THC. E aí o professor Ethan Russo, que eu também tenho a sorte de conhecer e trocar e-mail com ele, ele publicou em 2024, esse estudo aqui é bem recente, tá? Mostrando o potencial ansiolítico do canabigerol. O resultado mostrou que 20 mg de CBG derivados do cânhamo reduziu significativamente as classificações subjetivas de ansiedade e estresse sem causar intoxicação, sem causar comprometimento motor ou cognitivo ou efeitos colaterais, tá? Como a boca seca e a palpitação cardíaca. Então, o CBG, nesse estudo de 2024, ele surgiu, ele apareceu, ele reemergiu como um potencial terapêutico para a ansiedade, principalmente naqueles pacientes que são muito sensíveis a quem? Ao THC. Quem eu não posso usar THC por ser muito sensível, eu posso utilizar o CBG e tentar titular isso. Mas esse foi um dos estudos preliminares ainda. É importante a gente dizer isso. Foi um estudo pequeno, foi um estudo preliminar, mas que ele viu realmente uma mudança em relação ao grupo placebo, igual a gente pode ver aqui no gráfico, tá? Os efeitos positivos do CBG na memória verbal também foram observados. Então, se eu tenho um efeito positivo na memória, que contrabalanceia os efeitos negativos que o THC traria, o CBG acaba virando uma excelente via terapêutica, um excelente mecanismo, um arsenal terapêutico muito importante nos pacientes que têm qualquer tipo de sensibilidade ao THC, indicando uma possível melhora na capacidade de aprendizado desses pacientes. No entanto, o estudo destacou que esses achados são preliminares e exigem replicação em populações clínicas, especialmente em indivíduos com transtornos de ansiedade um pouco mais complexos. Tá? E aí nós temos uma revisão aqui de sugestão de dosagens para a gente poder discutir. CBD, dose baixa de 25 a 50 mg dia, dose moderada, 75 a 300 mg dia, e dose alta, acima de 300 a 600 mg dia. Foram doses bem toleradas. Ansiólise leve, melhora do sono, redução de sintomas leves de estresse e ansiedade. Se eu estou falando de um paciente que ele precisa de ajuda para esquecer, eu tenho que falar do THC, tá? THC é igual esquecimento. Eu promovo a adaptação
de esquecimento nesse paciente. Então, quando eu estou falando de um paciente que tem memórias aversivas, quando eu estou falando de um paciente que tem um transtorno de estresse pós-traumático, que ele tem essa validação negativa, eu preciso tentar um THC para ajudar ele a relaxar mais e a, vamos dizer assim, aliviar o pensamento, aquela ruminação de pensamentos turbilhonados. Doses baixas de 1 mg a 2,5, que a gente ainda considera microdosagem. Doses moderadas, que aí a gente já chama de macrodosagem, 5 a 10 mg parece ser uma faixa muito boa para esses pacientes em dosagem única, tá? E acima de 10 mg é uma dosagem alta com potenciais efeitos adversos a depender do paciente, tá? A gente geralmente não precisa subir muito dose de THC para esses pacientes. E aí, os efeitos esperados, ansiólise leve em doses muito baixas e potencial ansiogênico em doses altas. Então, quando eu começo a passar dos 10 mg aqui, eu posso ficar mais susceptível àqueles efeitos adversos que a gente já discutiu. E isso vai muito de paciente para paciente. Eu tenho paciente que toma 100 mg de THC por dia. Eu tomo cerca de 30 a 40 mg de THC por dia. Para mim é uma dose tolerada, eu já tenho um metabolismo muito suficiente para lidar com isso. Agora, um paciente virgem de tratamento, ele não vai poder tolerar uma dosagem muito alta de THC. Igual a gente já discutiu, start low, go slow, e a gente começa no contexto de microdosagem para esses pacientes virgens, tá bom? E CBD e THC combinado parece ser muito efetivo para aqueles transtornos mistos, tá? CBD entre 10 e 25 mg e o THC entre 1 e 25 mg. Se vocês forem fazer a conta aqui, a proporção dá 10 para 1, tá? E aí a gente pode subir essa proporção ao longo de que a gente pode também pensar. Se eu for subir dose de THC, eu preciso proporcionalmente dar uma dose maior de CBD para esse paciente. E aí talvez eu precise aumentar aqui essa proporção, mas ela funciona muito bem em adultos. Ela funciona muito bem. 10 para 1 já é tranquilo, já geralmente limita bastante dos efeitos psicoativos que o THC vai desenvolver. Então, uma dose moderada, 50 a 75 mg de CBD para 2,5 a 5 mg de THC. Eu ainda vou aqui além, eu acho que isso daqui está errado, era para ter 10 mg, igual é aqui também. Principalmente porque a gente tem isso de uma maneira segura com mais CBD, tá? E a gente tem doses elevadas, se eu tiver que subir acima de 10 mg, eu tenho que botar uma dose também compatível de CBD para eu diminuir a chance de efeitos adversos, tá? Então, olhem só, se eu for querer subir a dose de THC para esse paciente, eu vou preferir fazer CBD e THC, porque é mais seguro. Agora, se é um paciente que sente muita dor, se é um paciente que tem muita dificuldade e já é um paciente, vamos dizer assim, com metabolismo epigenético treinado para metabolizar canabinoides, eu posso acrescentar um THC. Igual o Gabriel mencionou no começo da aula, paciente que precisa de sentir fome porque ele está fazendo quimioterapia, paciente que precisa de um pouco mais de analgesia porque ele tem uma dor oncológica, por exemplo, aí eu posso utilizar um THC isolado, né? um THC predominante, vamos assim dizer, nessa lógica de prescrição, de raciocínio de prescrição. E aí a gente entra para discutir um caso clínico. Esse caso clínico, ele é até recente. Não tem muito que a gente ficar tateando, tá? A gente precisa entender que eu vou poder fazer lógicas diferentes para pacientes diferentes. Se aquele paciente ele precisa de um pouco mais de indução de sono, eu posso prescrever um THC para ele à noite. Se aquele paciente tem um distúrbio misto de ansiedade, CBD e THC entram como uma possibilidade terapêutica para ele. Mas vamos ver esse paciente daqui, ó. Paciente masculino de 60 anos de idade, com histórico longo de ansiedade há 25 anos. E agora, após a morte da sua mãe, o quadro se agravou bastante, pois teve um atrito enorme com seu irmão por causa da herança. E na divisão do espólio, o irmão acabou ficando com mais do que ele, e isso deixa ele muito chateado e não sai da cabeça dele esse pensamento. Ele foi tratado previamente com vários antidepressivos, desvenlafaxina, sertralina, estalopram e duloxetina, e ele faz clonazepam 1 mg todas as noites. Tem noite que toma 2, 3, 4 mg, igual ele já me relatou. Ele voltou a fazer terapia assim que ele teve esse problema, ele viu que ele estava muito ansioso, ele voltou para a TCC, que ajudou ele mais ou menos, parcialmente ali, mas ele ainda tem muito problema, tá?
Ele tem vários despertares noturnos, com muita ansiedade, e ele tem ainda um problema muito específico em relação ao esquecimento. E a lógica que eu fiz para ele aqui foi fazer um CBD, tá? Um paciente de 60 anos, paciente que era virgem de cannabis até então, comecei um CBD para ele. Ele teve aqui, tá, uma memória ruim com a mãe dele, mas ele não é um paciente que ele teve muito tempo para internalizar esse problema com a herança. Esse problema é recente, teoricamente. Ele tem ansiedade, mas isso aqui ainda não deu tempo de transformar-se num TEPT. Isso talvez não tenha dado tempo de virar uma memória aversiva para esse paciente. Apesar que todas as vezes que ele vai falar com o irmão, ele tem um pouquinho de taquicardia, ele tem aquela evocação anormal, né? Mas ainda assim a gente preferiu fazer somente o canabidiol para ver se só o canabidiol relaxava ele, por ele ser de um grupo, né, de pacientes que é virgem de tratamento. Então, a lógica de prescrição para esse paciente inicial foi 8 gotas de manhã, 12 gotas à noite. Um paciente que tinha insônia também, então vou tratar ele de manhã e à noite. Um estado de ansiedade durante o dia, que justifica essa dosagem aqui durante o dia. E a insônia à noite, que justifica essa dosagem à noite. E isso gerou o quê? Geralmente em torno de 20 mg de CBD na dosagem do dia e 26 mg de CBD na dosagem da noite. Ao longo das semanas, a gente ajustou esse paciente para... Continuou com as 18 mg de CBD durante o dia, porque ele relatou que o dia dele estava ótimo, estava muito tranquilo, sereno. E ajustou para 35 mg de CBD durante a noite, para ele otimizar a noite de sono. E a gente aplicou aqui o nosso relatório semanal para esse paciente, e me permitiu usar o nome dele aqui, tá? Paciente de 60 anos, a gente usou a medicação da Ciência para ele, fazendo então sertralina, ele ainda estava fazendo a sertralina e clonazepam de 1 a 2 mg por noite. Nós iniciamos naquela lógica de 18 mg de CBD de dia, mais 26 mg de CBD à noite. Esse paciente ele foi dormir tarde, ele teve uma boa noite de sono, porque ele não se queixava tanto assim da insônia inicial, ele pega no sono rápido até. Então, o CBD parece que foi uma escolha mais acertada para ele do que um THC, que ajudaria ele a diminuir a latência de sono. CBD deixou ele dormindo já na primeira semana, dormindo rápido, tendo um sono reparador e não tendo um sono agitado. Não teve relatório de tela, ele não me mandou. E aí, no GAD-7, o score para ansiedade que a gente usa no nosso relatório semanal, ele pontuou 14, mas vamos ver aonde que ele pontuou, tá? Quase todos os dias ele se sente nervoso, ansioso no limite. Quase todos os dias ele não é capaz de controlar as preocupações, ele fica muito preocupado. E também quase todos os dias ele preocupa-se muito com diversas coisas, ele tem muitas coisas na cabeça, o pensamento turbilhonado. Aqui, na maioria dos dias, ele teve dificuldade de relaxamento, ele não conseguiu, através de mecanismos outros, relaxar. Ele também ficou muito irritado esses dias, devido a esse turbilhonamento de pensamentos. A gente tem aqui que vários dias da semana ele ficou inquieto. Ele não é tão inquieto assim, mas ele tem um certo nível de inquietude. Ele pontuou aqui 14 na primeira semana de tratamento. Aí a gente vai ver a segunda semana de tratamento dele, onde a gente elevou aqui a dosagem para 36 mg de CBD à noite. Por que eu subi o CBD da noite, apesar dele estar dormindo bem? Porque ele me relatou que durante o dia ele ainda estava precisando de uma dosagem e que ele não queria ficar tão sonolento. Eu subi a dosagem da noite para que essa dosagem seja sobreposta, essa dosagem do dia aqui se sobreponha ao efeito da noite, não gerando tanta sedação para esse paciente. Então, 36 mg à noite se sobrepôs aqui às outras 18 mg de CBD durante o dia. Ele teve um dia tranquilo e à noite ele dormiu bem também. Então, olha só como é que ele se relatou. Já teve uma diminuição aqui bem efetiva de uma semana para outra. Ele se sente nervoso ainda, mas mais ou menos na metade dos dias. Ele não foi capaz de controlar as preocupações dele, mas reduziu a quantidade de dias. Ele ainda está se preocupando muito com as coisas, isso não mudou.
Dificuldade para relaxar ele ainda tem em vários dias. E também fica facilmente irritado em vários dias. Mas a gente teve uma melhora aqui nesses dois domínios aqui, ó. E ele já não era inquieto. E ele melhorou um pouco mais da inquietação. Então ele não teve nenhum dia de inquietação. E também ele não tem medo de que coisas terríveis vão acontecer o tempo inteiro. Isso aí não é uma coisa que passa pela cabeça dele. Ele já pontuou 9 aqui. Dentro de um contexto de ansiedade muito mais comedido. Ele saiu de 14 para 9. E ao longo das outras semanas, a gente manteve essa dosagem. Ele não precisou de clonazepam mais. O clonazepam saiu da equação na quarta semana, tá? Ele deu um pulo de semanas aqui, foi para a quarta semana de tratamento, aonde na quarta semana de tratamento ele ainda tem um pouco, né, de pensamentos ali, de preocupações, mas ele conseguiu ter um controle de humor um pouco mais controlado, onde vários dias da semana ele se sentiu nervoso e ansioso no limite, mas foi bem menos do que quase todos os dias da semana. Ele ainda se preocupa com algumas coisas, mas isso diminuiu bastante. Ele não tem tanta dificuldade para relaxar hoje mais. E ele não era inquieto, ele permaneceu com o mesmo padrão ali de agitação psicomotora. Ainda está facilmente irritado em alguns dias, isso não melhorou muito. E ele já não tinha problemas com coisas terríveis acontecerem. Então esse paciente ele saiu de 14 para pontuar 7 em cerca de 4 semanas de ansiedade e de tratamento. Esse paciente ele tem a remissão parcial em pouco tempo e o mais importante de tudo, um paciente que está funcional, ao invés dele estar disfuncional, dopado de medicações que vão modular bastante o sistema GABA dele, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, tá, de utilizar a nossa metodologia. Uia, ainda bem que foi só no final da aula que caiu. Nós temos então um exemplo aqui de como aplicar o nosso relatório semanal de ansiedade nos nossos pacientes. E aqui vocês podem fazer isso com o CBD, com o THC, com o CBD, com o CBG, igual a gente viu. Eu tenho poucos pacientes tratando ansiedade com CBG. E alguns deles me relatam que o sintoma adverso mais comum que eles sentem é justamente a fome que o CBG traz. O CBG dá larica com força. E aí isso é bom em alguns cenários e ruim em alguns cenários, tá? E esse é um efeito adverso para alguns pacientes que estão em emagrecimento, por exemplo, tá? E então é da gente imaginar os cenários e saber para qual paciente a gente vai preferir prescrever cada canabinoide. Mas o CBD, igual a gente viu esses estudos clínicos, tá, que organizaram principalmente as informações mais robustas, elas falam mais do CBD. E a gente vai pesar a mão em ansiedade mais em CBD mesmo, a não ser aqueles pacientes que precisam de alguma modulação no ato de esquecer. Esses pacientes a gente vai associar o THC junto. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu esqueci de botar esse slide final aqui de novo. Eu vou ter que ficar segurando até a gente parar a gravação. E agora a gente vai entrar na zona de tira dúvidas, para a gente poder, então, né, discutir os casos clínicos que vocês quiserem discutir, falar de algumas coisas que vocês quiserem falar. Deixa só, mais uma vez, eu ir no banheiro e parar a nossa gravação aqui. Recording stopped. Pode liberar aí, produção, o microfone da galera.